Olá, comunidade UAB, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Signe Daisy, do Departamento de Mídias Digitais na Universidade Federal da Paraíba. Nós estivemos juntos num encontro presencial e agora a gente vai entrar na etapa dos nossos encontros virtuais. E hoje nós vamos trazer para o nosso fórum de capacitação, no nosso momento de capacitação, um momento que eu considero muito especial. Primeiro, por questões pessoais, porque foi determinante na mudança, do fluxo da minha carreira como educadora. Segundo, porque é uma ferramenta de trabalho que a gente pode utilizar dentro dos processos, dos protocolos da educação à distância e que é extremamente facilitador. Então, hoje nós vamos discutir sobre o modelo EIDE de produção de artefatos. Então, o que é que traz o modelo EIDE de produção de artefatos educacionais? Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que o modelo EIDE de produção de artefatos educacionais, ele pode ser utilizado a partir de 3 possibilidades de desenvolvimento de trabalho. O primeiro é na concepção de objetos de aprendizagem. O que são objetos de aprendizagem? Os objetos de aprendizagem são aqueles artefatos educacionais que nós realizamos, nós desenvolvemos, e que em si próprio ele tem o princípio, o meio e o fim de atingimento de um objetivo educacional. Então, ele é criado, ele é desenvolvido e ele fica lá estanque à nossa disposição para que a gente possa utilizar. O segundo elemento é a produção de recursos educacionais abertos. O que ele tem de diferente dos objetos de aprendizagem? O recurso educacional aberto é quando a gente desenvolve um objeto de aprendizagem, mas esse objeto de aprendizagem ele pode ser modelado, ou pode ser reformulado, ou pode ser diminuído ou ampliado. Então, normalmente são objetos desenvolvidos em recursos digitais. Então, por exemplo, a gente desenvolveu um aplicativo e que esse aplicativo ele pode ser implementado pelo usuário. Então, ele se chama um recurso educacional aberto. E, por fim, a gente tem a opção dos cursos para educação à distância. E é na perspectiva dos cursos para educação à distância que a gente tem um elemento, que nós encontramos um elemento chamado design instrucional. O que é o design instrucional? O design instrucional é uma metodologia baseada em procedimentos que facilitam a planejar, a conceber e a desenvolver cursos e materiais educativos. Eu também posso desenvolver materiais educativos com design instrucional, mas ele é mais recorrente na utilização de produção de cursos. E quando eu falo de cursos, a gente vai falar de cursos de curtíssima duração, cursos assíncronos, cursos síncronos, e eu posso também realizar o desenvolvimento de cursos MOOC, que são aqueles produtos massivos em que a figura do tutor e a figura do professor não aparecem. Ele é totalmente voltado à autoinstrução. E qual é o objetivo do design instrucional? É a eficácia no desenvolvimento de projetos. Então, dentro do universo do design instrucional, surgiu o que nós chamamos de modelo EIDE de produção de design instrucional, quer seja para objetos de aprendizagem, quer seja para recursos educacionais abertos, quer seja para cursos, para organização de cursos. E o que significa EIDE? O modelo EIDE, Instructional System Design, ele é um protocolo de desenvolvimento sistêmico de ações. As letrinhas da palavra EIDE, A, D, D, I, E, na perspectiva da língua inglesa, significa análises, que em português seria analisar, design, que no caso da gente é desenhar, development, que significaria desenvolver, implementation, que significa implementar, e evolution, que significa avaliar. Por isso que a gente usa no inglês EIDE, porque em português ficaria um pouquinho esquisitinho por causa do avaliar no final. Então, nós vamos agora analisar cada uma dessas letrinhas. A primeira letrinha, que é a letra A, diz respeito à análise.
E o que significaria a análise? É a identificação de todas as variáveis que devem ser consideradas no contexto da necessidade educacional, ou seja, parem as máquinas e vamos pensar um produto novo. Nós precisamos lançar um curso novo, nós precisamos lançar uma disciplina nova, nós precisamos lançar uma aula nova. E nós vamos analisar uma série de elementos que vão ser facilitadores da gente fazer uma espécie de análise de conjuntura ou diagnóstico da situação. Quais seriam esses elementos? De uma maneira mais fluida, eu vou passar os elementos para a gente ter uma ideia geral de como se dá o processo de análise de um produto novo, considerando que a gente vai ter que colocar no papel esses elementos. Então, na perspectiva da criação e do desenvolvimento de um projeto, é importante que você não esqueça desses elementos. Como você vai escrever, como você vai redigir, é uma característica pessoal sua, enquanto professor, enquanto tutor, enquanto coordenador de curso, enquanto coordenador geral. Mas existem esses segredinhos, né, essas regrinhas que facilitam uma redação fluida e sem que a gente esqueça nenhum elemento. Qual seria a primeira parte desse processo de análise diagnóstica? A natureza dos problemas de desempenho. O que é que eu quero solucionar enquanto problema de desempenho? Qual é a natureza desse problema? De onde ele surge? Às vezes a gente tende, né, principalmente nós professores, a dizer assim, eu dou uma aula ótima, o problema é o aluno que não aprende. Mas será que é isso mesmo? Será que numa análise fiel da natureza de problemas de desempenho, eu não sou o problema? Então, às vezes, nós professores cometemos erros, nós professores esquecemos detalhes, nós professores não somos fluidos na nossa fala, ou nós professores não estamos atentos às características pessoais do alunado. Então, a análise da natureza do problema de desempenho do meu aluno é a primeira coisa que a gente precisa ficar atento, porque às vezes a solução do problema está nessa primeira etapa. Modificação dos processos relacionados ao problema vão facilitar as nossas etapas seguintes. No segundo momento, o contexto de origem das necessidades. Isso é muito importante. A necessidade vem de onde? É um problema nosso, da UAB, é um problema institucional, é um problema relacionado à educação brasileira, é um problema relacionado a questões de gestão, é um problema relacionado à operação. Então, qual é o contexto da origem dessa necessidade ou desse problema que precisa ser solucionado? Então, vamos ficar atentos ao contexto. Muitas vezes nós nos desgastamos terrivelmente porque nós precisamos solucionar um problema que não é gerado nem controlado por nós mesmos. E a gente precisa de ter essa ciência para poder dialogar e para articular a possibilidade de solução dos problemas de desempenho dos alunos da UAB a partir do quê? Da visão sistêmica do contexto. Não cabe a mim, mas caberá a alguém da minha equipe, alguém da minha direção, alguém relacionado ao processo. O terceiro elemento seria a identificação das competências pré-adquiridas de quem vai ser protagonista da solução do problema. Então, se eu identifico as competências da equipe de trabalho e eu identifico as competências pré-adquiridas dos meus estudantes, então, muito serenamente, eu vou conseguir identificar no meio dessas competências o excesso ou a falta de algum elemento associado à competência. Ou seja, eu não estou competente para realizar uma determinada situação, uma determinada solução de problema, eu não vou conseguir agir como facilitador desse processo, e aí a minha competência vai lá, gritar, o sinal vermelho vai alertar, dizendo, melhore essa competência, avalie essa competência que você vai conseguir solucionar o problema. E não esquecer que a análise de competência não diz respeito apenas aos alunos. Toda a equipe da UAB, toda a equipe envolvida com a educação à distância precisa de ter as suas competências listadas, avaliadas, analisadas e sempre retroalimentadas, para que a gente possa efetivamente estar sendo uma ponte de apoio, né, uma ponte de articulação dentro do projeto. O quarto elemento seria os desempenhos como objeto de intervenção. Da mesma forma que eu analiso as competências já existentes, eu preciso de estabelecer as competências que eu queria, que eu desejaria, que eu almejaria, que os meus estudantes, que a minha equipe, que o meu grupo de professores, a minha equipe de técnicos ou gestores alcançasse. Então, não só da equipe executora, no que tange ao que ela já possui, mas qual é o meu perfil de competência a ser
adquirido e sobre a qual a gente vai intervir. É muito importante esse mapeamento para que você tenha segurança no seu processo de intervenção. O quinto elemento, chegamos ao quinto elemento, seria a adoção de processo educacional. Veja, uma das questões que eu tenho mais estudado nos últimos tempos, aqui na universidade e na minha própria carreira, é qual é a minha identidade enquanto docente, tá? Qual é a minha identidade pedagógica? Qual é a minha identidade política enquanto educador? Qual é a minha identidade ideológica? E eu não estou falando em política partidária, eu estou falando em política educacional. Eu estou falando em quem eu sou e como eu me encontro como articulador da educação. Qual é a minha característica? Eu sou um professor positivista? Eu sou um professor dialético? Como você se identifica enquanto educador na sua capacidade de estabelecer a identidade do processo educacional? E aí eu tenho a minha identidade enquanto educador, o tutor precisa ter a identidade dele revelada, a minha equipe de professores, a minha equipe de gestores, até eu chegar junto aos alunos e colocar para eles que aquele processo educacional foi escolhido, foi pensado por conta das características do conteúdo, as características do planejamento educacional, as características de todo o plano de trabalho que vai objetivar o alcance de uma determinada competência. Então, eu não posso pensar um planejamento educacional mais positivista para fazer um trabalho totalmente dialético. Isso aí daria uma confusão enorme na cabeça de toda a equipe. Então, é muito importante conhecer-se a si mesmo do ponto de vista profissional para que a gente possa fluir no processo de planejamento. O próximo elemento seria a definição do público-alvo. Isso é mais simples, nós temos nossos alunos pré-matriculados, tá? Então, se eu vou lançar um produto novo, defina que público eu quero atingir. Se eu vou lançar uma disciplina nova num curso em andamento, tenha clareza de quem é esse público-alvo, para que eu possa claramente estabelecer os objetivos educacionais e a competência para que esse público-alvo saia satisfeito e com as suas competências adquiridas. Com isso, a gente também vai estabelecer um cronograma com prazos muito claros de execução. Nós vamos verificar os custos e limitações orçamentárias. Como eu disse anteriormente, às vezes não depende de nós, numa intervenção. Às vezes a compra, a aquisição de um determinado equipamento, de um determinado recurso, de um determinado elemento na equipe, para vir contribuir com a equipe, vai gerar recurso, vai gerar grana, vai gerar despesa na planilha. Eu tenho esse recurso? Às vezes eu não tenho, então eu preciso fazer o quê? O que a gente chama da nossa gambiarra educacional. Então, vamos criar a nossa gambiarra educacional, vamos colocar iluminação em cima de mesa, vamos colocar computadores em cima de tijolinhos, mas vamos nos virar quando a gente não tem recursos, mas a gente quer desenvolver o projeto. Até que os recursos cheguem, né? Não vamos ficar naquela de não ter recurso, vamos brigar por eles. E, finalmente, para finalizar, a questão da análise prévia. Olha que a gente só está na análise prévia. Eu preciso verificar os aspectos legais e culturais que devem ser considerados. Veja, nós temos no Brasil uma série de legislações que regem o nosso trabalho na educação à distância. Desde a legislação do MEC até mesmo a legislação que está associada à proteção de dados e à divulgação de imagem das pessoas. Então, é fundamental que os aspectos culturais que estão em torno do nosso projeto e os aspectos legais sejam colocados no projeto para que a gente não tenha depois aborrecimentos, mal-estar e, inclusive, uma das coisas que eu acho que é o pior pesadelo de qualquer educador, demandas judiciais. Então, dessa forma, a gente encerra por aqui o que seria a primeira fase, que é a fase da análise. Aí a gente entra agora na segunda fase do modelo EIDE, que é a fase do design, que é a fase do desenhar. Tá? E aí eu gostaria de colocar para vocês que existe uma grande discussão na academia sobre a aplicação no design instrucional da palavra desenhar, da palavra planejar, a partir da origem, né? Da origem etimológica da palavra design. Nós não vamos discutir isso aqui, mas nós podemos planejar e nós podemos desenhar o projeto. Não tem nenhum problema em usarmos a palavra design dentro desse contexto. E o que significaria de maneira ampla essa fase? É a identificação e definição do planejamento geral do projeto, já com os objetivos de aprendizagem definidos. Ora, se lá na análise eu fiz todo aquele levantamento e nós já temos elementos que possam dar segurança de todo o escopo do nosso cliente, do nosso público-alvo, do nosso aluno, aí nós vamos agora definir quais são os objetivos de aprendizagem desse trabalho,
desse projeto, desse novo curso, dessa nova aula, dessa nova intenção pedagógica. E a partir daí a gente vai, então, desenhar essas características e essas demandas. E qual seria o primeiro elemento do design? Definir claramente quais são os objetivos de aprendizagem, tá? Associado a ele, eu já daria um saltinho de qualidade para o segundo ponto, que seriam as competências a serem desenvolvidas. Nós não vamos entrar aqui no mérito de discutir o que é objetivo, o que é competência, mas nós temos claramente que o objetivo de aprendizagem é um objetivo mais geral e definido a partir da utilização de um verbo no infinitivo. Uma das coisas que nós vamos providenciar no futuro vai ser uma pequena aula, uma pequena intervenção a respeito do uso da taxonomia de Bloom de objetivos educacionais, que é também uma ferramenta para o modelo AIDE, de produção de matrizes instrucionais e design instrucional. Então, quando esse produto estiver lançado no site da UAB, vocês vão poder ir lá e checar como eu escolho o objetivo e como eu determino e eu elaboro, eu produzo uma competência educacional a partir de um objetivo de aprendizagem. Vocês terão essa aula à disposição em breve. E aí eu passo para o terceiro elemento, que são os conteúdos adequados aos desempenhos e competências desejadas. Ora, eu tenho um objetivo, esse objetivo virou uma competência, essa competência precisa ser alcançada e eu vou ter que escolher agora os conteúdos que vão estar inseridos dentro desta aula, dessa disciplina ou desse projeto, usando funil, né? Projeto macrosistêmico, mesossistêmico e microsistêmico. E a partir daí, ó, passadas essas 3 etapas, vamos selecionar os tipos de atividades para implementação. Em educação à distância, a gente tem que ficar acordadíssimo com a possibilidade do uso das trilhas de aprendizagem, que é um outro elemento que nós vamos também disponibilizar algumas ideias e discussões a respeito do uso de trilhas. Mas lembrando que numa trilha educacional, a gente precisa de usar vários tipos de objetos de aprendizagem e de recursos educacionais abertos. Então, para que eu alcance objetivos, competências e execute conteúdos, eu preciso verificar quais são os tipos de artefatos que estão à minha disposição. Eu não posso pensar num curso usando somente cartilhas em PDF. Eu não posso desenvolver um curso em que os professores usam apenas vídeos tutoriais de 3, 4 e 5 minutinhos. Não. Uma trilha requer que eu faça uso de diversos objetos e recursos educacionais abertos. Eu vou usar cartilhas em PDF, eu vou usar infografias, eu vou usar podcasts, eu vou usar videotutoriais, eu posso usar, inclusive, processos de gamificação, processos de imersão em universos paralelos. Então, para a construção de um excelente projeto, eu preciso de definir uma boa trilha e, com essa trilha, eu preciso elencar ótimos objetos de aprendizagem para que os meus objetivos e competências sejam alcançados, ok? A gente partiria, então, para a quinta parte, que seria as formas de interação entre os envolvidos. Na UAB e no ensino à distância, em geral, nós temos vários atores envolvidos. Nós temos os coordenadores gerais, nós temos os coordenadores de curso, nós temos os coordenadores de polo, professores, tutores, conteudistas, e é nesse processo, e é nessa ação, e é nessa etapa do design que nós vamos definir as formas de interação. A equipe precisa saber como vai trabalhar. O estudante precisa saber quem está no apoio a ele e a quem ele pode recorrer. Então, a gente não pode deixar de escrever como será a regra do jogo dos atores que estarão envolvidos dentro do processo. A próxima etapa é a definição de pré-requisitos para a aprendizagem. A gente, às vezes, está dentro de um curso de graduação que tem disciplinas como pré-requisito, ou nós estamos num curso livre, num curso menor, onde competências pré-adquiridas são necessárias para a gente avançar dentro dessa nova etapa do curso, ou dentro desse novo curso que nós vamos utilizar mais avançado para complementar aquele conteúdo que foi feito no curso anterior. Então, essa definição de pré-requisito é importante para o professor, é importante para o tutor, é importante para o estudante. As trilhas, né, a sequência ou trilhas de aprendizagem, elas estão aqui no pacote, eu as antecipei lá nos tipos de atividades para implementação. A gente pode até mudar depois a posição no slide, porque é fluxo contínuo e a gente pode deixar mais harmônico. A sequência de trilhas sobe lá, né, para essa faixa primária. E os modelos e processos de avaliação. Lembrando que, nesse momento, eu já devo pensar, sim,
nos processos de avaliação, em todas as etapas que a gente vai ver lá na última etapa do modelo EIDE. Então, não é só a avaliação do aluno e do processo de ensino-aprendizagem, mas é também a avaliação de todo o processo produtivo, toda a cadeia do modelo EIDE que precisa de ser avaliada para ser retroalimentada e modificada, e levando, inclusive, a gente a criar novos produtos ou mudar de rota, mudar de trilha, na medida em que os produtos não atendem ou atendem tanto que a gente vai precisar de criar até novos produtos para atender a demanda que surgiu. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente, ok? Na penúltima etapa do design, nós vamos definir as mídias e tecnologias a serem utilizadas e, por fim, nós vamos fazer a pesquisa dos roteiros para aqueles processos e produtos que serão desenvolvidos por nós mesmos. Então, nós vamos terceirizar alguns elementos, mas outros objetos ou recursos serão desenvolvidos por nós mesmos, e aí nós entramos na etapa de desenvolvimento de roteiros. Fica aqui um spoiler de que a gente também está pensando em desenvolver um trabalho dando o norte do desenvolvimento de roteiros de objetos de aprendizagem para educação à distância. Em breve ele estará aqui também disponível para vocês. Bem, chegamos no meio do processo, tá? A letrinha D é quando a máquina pegou fogo, literalmente. Corre para todo lado, porque a gente já pensou, analisou, diagnosticou, desenhou, né? Tá tudo planejado e agora a gente vai começar a desenvolver. Então, o momento de criação e desenvolvimento do projeto em si, e poderá ser desenvolvido internamente ou ser terceirizado. A gente não precisa pegar esse sufoco só para a equipe. Se existem recursos ou se existem profissionais dentro do âmbito da UAB, da Universidade Federal da Paraíba, ou até parceiros externos que topem participar do processo, vamos terceirizar para que a gente não fique exaurido. E quais seriam, então, as 8 etapas do processo de desenvolvimento? Primeiro, a caracterização das atividades educacionais. A gente precisa de caracterizar tudo, a gente precisa de criar identidade, nós precisamos de colocar logos, as logos já foram pré-desenvolvidas, nós precisamos de desenvolver os ambientes. Nesse momento, a gente está usando um ambiente chamado StreamYard, é uma tecnologia excelente, né? Nós o chamamos popularmente de UPato, né? Então, a gente precisa de escolher e caracterizar, né, o design desses elementos para começarmos a aplicar na segunda etapa, que é a seleção dos recursos didáticos, e a terceira etapa, a revisão do material produzido, e a quarta etapa, a formatação do produto ou do programa. Então, veja que essas 4 etapas, elas vão partir de um ponto principal, as caracterizações, a identidade visual do nosso projeto, porque a partir daí, a máquina não para. Eu crio a identidade visual, eu seleciono os recursos, eu aplico no recurso, eu reviso o material pronto e eu parto, então, para a formatação dos produtos e programas, já com tudo bonitinho, com tudo com a identidade visual bonitinha, com todas as capinhas prontas, com todas as molduras desenvolvidas. Vamos chegar agora, então, na segunda parte do desenvolvimento, que seria a definição e seleção dos especialistas conteudistas, a interação de pessoas, ferramentas e conhecimentos, a preparação dos materiais em ambientes e os testes de validação. O que é essa segunda etapa? A gente já chegou no momento em que todo o material vai ser, no fim desta etapa, validado. Então, é a etapa em que nós vamos juntar toda a equipe, porque a máquina está em andamento. E o processo de desenvolvimento vai finalizar com o quê? Vai finalizar com os testes de validação. É verificar se as apostilas estão ok, se os podcasts estão muito bem audíveis, se os vídeos tutoriais estão com as suas imagens perfeitas, se os podcasts estão tranquilos, ou seja, todos os recursos educacionais vão passar pelo processo de produção e validação, tudo dentro dessa etapa de desenvolvimento. Então, é muito importante que, nesse momento, todos os elementos estejam pré-produzidos, pré-testados, para irem para validação em tela. Eu estou aqui numa tela, eu estou aqui dentro de um ambiente de gravação. Nós estamos usando uma moldura específica que foi previamente planejada. E é aqui que a gente vai verificar se o material ficou bom, se pode soltar, se pode implementar esse material a partir do quê? De testes de avaliação e de validação.
Dessa feita, a gente termina esta etapa do meio, que é de desenvolvimento, e nós vamos agora para a etapa que é a mais desafiadora de um projeto desenvolvido pelo modelo EIDE, que é a parte de implementação. Então, chegando na implementação, nós vamos implementar ou testar o projeto, incluindo treinamento e instrução para o grupo de apoio e aplicação dos processos de avaliação. Os processos de avaliação entrarão aqui totalmente em pleno vapor. Por quê? Porque o projeto foi implementado. Eu testei anteriormente, eu validei anteriormente, eu verifiquei, eu analisei, eu avaliei. Agora não é mais treino, gente. Vamos entrar em campo. A implementação é quando o time entra em campo, o jogo começou. E é nesse processo de implementação que as máquinas ficam todas voltadas para tudo que pode acontecer quando o produto está na rua. Então, é a hora do nervosismo, é a hora da agonia, é a hora de correr atrás. Mas, se foi realizado um bom planejamento prévio, um bom desenho e um bom desenvolvimento, o sofrimento é menor. Se a gente se organizou previamente, nós vamos estressar menos. Então, a fase de implementação, a fase em que nós vamos implementar, ela é mais curtinha. Por quê? Porque ela é a fase em que nós vamos estar todos focados nela. E qual seria, então, essa primeira parte da fase de implementação? É da elaboração de um plano de gestão. Eu até colocaria a elaboração do plano de gestão na fase anterior, mas aqui a gente não só vai elaborar, como vai ser executar o plano de gestão. Tá? Então, nós vamos agora ter que ter um plano de gestão para a gente controlar as variáveis do processo de produção até este momento. Então, a elaboração e a implementação do plano de gestão é fundamental para esse momento. No segundo momento, nós vamos verificar e vamos implementar o acompanhamento do desenvolvimento do projeto como um todo, a partir desse plano de gestão. Então, nós vamos ir verificando etapa por etapa, fase por fase, atuação por atuação, objeto por objeto, para que nós possamos, eu diria até assim, faça um checklist e vá ticando no seu checklist aquilo que funcionou, aquilo que precisa de melhorias, aquilo que está ok. Então, alguns modelos de checklist, eles podem ser implementados a partir das necessidades suas, da sua equipe, de seu projeto, para que vocês tenham, durante a execução, durante a implementação, durante a execução do plano de gestão, vocês puderem ir ticando cada elemento para terem segurança no processo de avaliação, que é o último, onde a gente vai poder modificar, né, os rumos da trajetória. A terceira fase, da fase de implementação, é o estabelecimento de diálogos com os atores envolvidos. Olha, o projeto está pronto, ele foi implementado, ele está em plena execução, mas a gente não pode de jeito nenhum deixar de conversar com os parceiros e com a equipe. É nessa hora que aquela sugestão pequenininha, né, que aquela criticazinha bem singela de um ator que está lá na ponta do processo pode significar sucesso ou fracasso do seu projeto. Então, a união, o respeito, o trabalhar junto, o estar junto nesse processo de diálogo, dessa fase de implementação, é muito significativo para o que vem depois. Tá? Ouça a sua equipe, ouça o seu tutor, ouça o seu gestor, ouça o seu gerente, o seu técnico, o seu articulador do TI, do sistema de divulgação de imagens, da estrutura tecnológica. Às vezes a gente produz coisas lindas, mas esquece, sabe de quem? Dos meninos da informática, dos meninos da produção, dos meninos que levam aquilo que você planejou para o mundo através das nossas estruturas e tecnologias de educação à distância. Então, converse com esses técnicos também. Não deixe de dialogar com toda a equipe, porque é nessa hora que aquele pequeno incêndio pode significar salvar ou destruir o seu pequeno circo. Tá? Foguinho vai nascendo, a gente já mata ele e a gente salva aquela estrutura magnífica, né, com a sugestão e com a participação dos colegas e dos companheiros de trabalho. Para fechar essa fase de implementação, o último momento é o monitoramento dos processos de acompanhamento e avaliação. Então, seria o quê? Olha, nós estamos dentro de um plano de gestão, tá? Então, a gente vai monitorar esses processos. Tudo aqui tem uma relação direta
com avaliação em tempo real, para que a gente possa levar para a fase de avaliação os dados efetivos. Se eu não registro, se eu não acompanho, se eu não monitoro, se eu não executo o meu plano de gestão, quando chegar na fase de avaliação, eu vou ter poucos elementos, certo? Mas o circo pegou fogo. Então, como é que você tem poucos elementos se o seu circo pegou fogo? Então, é nesse momento que os processos de acompanhamento e avaliação devem estar em pleno vapor e você monitorando. A equipe técnica tem que ser monitorada, a equipe de desenvolvimento tem que ser monitorada, a equipe de gravação tem que ser monitorada, a equipe de maquiagem tem que ser monitorada, a equipe de editoração, ou seja, todos os atores de pré-produção, produção e pós-produção têm que estar atentos com todas as anteninhas ligadas e você monitorando, já que você é o gerente do processo e que o seu plano de gestão está sendo implementado a partir da sua gestão da equipe. Então, a gente finaliza essa etapa de implementação no modelo EIDE, chamando a atenção para o gestor. Você tem uma participação extremamente importante nesse processo. Não como um produtor, mas, acima de tudo, como um articulador daquilo que a sua equipe vai desenvolver. E, finalmente, vamos para a última etapa do modelo EIDE, que no Brasil seria avaliar, mas que em inglês a gente usa a expressão evaluation, e nós vamos agora pensar naquilo que nós precisamos ter nas veias, na pele, que é a atenção para o processo avaliativo. Tudo que a gente fez até agora tem como foco, no final do projeto, a gente ter elementos para uma avaliação concisa, objetiva e pragmática. Coisas serão melhoradas, coisas serão eliminadas. E a gente precisa ter segurança durante essa fase, tá? Para tomar decisão e para que o processo de avaliação não seja sofrido. Como é que a gente entra no processo de avaliação sem sofrimento? Quando o nosso plano de gestão foi muito bem feito, quando o nosso processo de avaliação de implementação foi muito bem monitorado. Então, muitas vezes, o próprio ator, o próprio articulador, que precisa de melhoria ou que tem uma melhor ideia ou uma ideia nova de implementação, ele mesmo vai levantar a mãozinha e vai dizer: eu tenho uma coisa para avaliar, eu tenho um elemento para sugerir, eu gostaria de dar a minha contribuição. Então, você, gestor, passa a ser agora o quê? O maestro. Você vai ordenar essa orquestra de avaliação sem milindres, sem mágoas. Por quê? Porque o plano de gestão e o plano de monitoramento da sua gestão de projeto, de processo, fluiu. Então, agora é só levantar o material. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante na condição de atual coordenadora de um curso, tá? O meu plano de gestão, ele é milimetricamente desenhado. E ainda tem do lado o meu articulador e o prazo em que eu preciso acionar o meu articulador. Então, eu estou sendo cobrada e o meu articulador está ciente de que eu vou cobrar ele quando ele articula uma produção junto comigo. Então, o fato gerador, a pessoa que vai estar em articulação comigo e o prazo em que essa pessoa tem que me dar resultados, tá claro, tá lá, preto no branco. Então, não há milindres quando a gente for tratar na avaliação desses processos. Então, vamos agora para as 4 grandes etapas do processo de avaliação. A primeira etapa é a avaliação interna do processo e as fases. Ou a gente já está trabalhando nisso desde o início. Todas as fases estão sendo monitoradas. O meu plano de gestão contempla cada fase. Então, eu já sei que eu tenho avaliação interna dos processos e das fases. Ponto final. A segunda fase é a avaliação externa do processo, ou seja, os impactos e as efetividades junto ao nosso aluno, junto ao nosso cliente final. E aí eu vou fazer uma observação. Eu, particularmente, como educadora, tenho pavor do uso dessa expressão de cliente. Porque se a gente for tratar o aluno como cliente, a gente está, desesperado. Não é um cliente. A educação, ela se dá numa via de mão dupla. Então, não dá para tratar o aluno como cliente. Mas a gente está vendendo um produto e um serviço, não tá? E na hora que eu vendo um produto, que é um curso à distância, a pessoa está consumindo o produto. Então, na parte que toca ao consumo desse produto, nós temos um cliente. Na parte que toca ao processo formativo de um educando, a gente não tem um cliente, não, a gente tem um aluno.
Então, eu preciso agora de fazer uma avaliação das efetividades, dos impactos efetivos na formação e na educação desse indivíduo, desse sujeito. E como é que vai se dar disso? Como é que esse processo vai ocorrer? Nós vamos reunir todos os protocolos de avaliação. A gente vai ter avaliação do sistema, avaliação de aprendizagem, avaliação da equipe, avaliação dos professores, avaliação dos tutores, para a gente ter o impacto. E nós vamos ter a avaliação do próprio estudante, que vai avaliar o protocolo, o processo, o curso. Então, não é só a implementação de provas avaliativas de conteúdo, mas é avaliação de processos e produtos. E aí, dessa forma, eu junto tudo isso num balaio só, né, num mangaio só, e a gente vai ter a noção exata de como se dá a avaliação dos impactos e de efetividades. A terceira etapa é a avaliação da aprendizagem. Então, o que acontece? Se todo o meu protocolo, se o meu processo de gestão, se o meu monitoramento do meu plano de gestão, se toda a minha equipe está sintonizada com o processo de avaliação e monitoramento da gestão, eu vou chegar na avaliação da aprendizagem de uma maneira muito tranquila, porque todos os processos e etapas já foram realizadas. Eu já tenho tudo. Então, o meu instrutor, o meu tutor, o meu professor, o meu coordenador de curso está trazendo esses elementos. Nós vamos fazer uma grande rodada de negociações para registrar a efetividade do aprendizado conteudístico. Você avalia o processo e o sistema, você precisa saber se o menino saiu realmente sabendo. Você tem uma pessoa em formação. E aí são as 3 grandes etapas, que é a coleta de elementos de avaliação, para no final a gente fazer o quê? A 4ª etapa da fase de avaliação, que é a revisão e aperfeiçoamentos. Nessa etapa de revisão e aperfeiçoamentos, a gente vai ter oportunidade, as equipes vão ter oportunidade de sinalizar o que é que melhora e o que cai fora. Muita coisa vai cair fora, mas a grande maioria é de melhorias. Se você executou o modelo até este momento, se você fez um checklist, se você executou o seu plano de gestão, se você monitorou com a sua equipe o seu plano de gestão, tenha certeza absoluta que essa fase de revisão e aperfeiçoamentos vai ser rápida, vai ser objetiva e vai gerar o último momento e o momento mais crucial do modelo WADE, que é quando a gente aplica o dedinho na estrelinha da tecla Start de um novo início. Esse novo início pode significar um novo curso, um novo modo de trabalho, ou pode significar um novo produto, a partir de novas visões e a partir das próprias sinalizações que muitas vezes o mercado de educação à distância nos dá, que é a criação e desenvolvimento de produtos novos, de novos cursos, de novas produções, de novas tecnologias, de novos objetos de aprendizagem, novos recursos educacionais abertos e até novas matrizes instrucionais. Dessa forma, a gente chega agora para um momento que eu acho muito crucial, que é quando a gente recomenda algumas leituras. Essa aula foi produzida a partir de algumas referências bibliográficas. E eu poderia dizer para vocês que nós temos muita literatura na área. Essa aula foi produzida a partir dessas 3 referências que estão na tela, mas eu sempre oriento, né, os meus alunos e os meus parceiros, busquem referências a partir das palavras-chave. Então, quais são as palavras-chave da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, a gente tem a palavra-chave design instrucional, a gente tem a palavra-chave modelo WADE, a gente tem a palavra-chave competências educacionais, e nós temos a palavra-chave educação à distância. A partir dessas palavras-chave, aprimore-se, corra atrás, estude, né? Amplie o seu repertório intelectual, que você vai amadurecer esse processo ao ponto de que no futuro você vai estar aplicando o modelo WADE nas suas atividades, vai estar escrevendo uma matriz instrucional de um curso com toda a facilidade. E a partir de bons roteiros, você vai estar desenvolvendo objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos. Então, seria esse o meu recadinho nesse tempo de aula online que nós tivemos. Gostaria de sinalizar para vocês, não parem de estudar nunca,
e que os meus contatos vocês vão encontrar aqui nos créditos, fiquem à disposição para me procurar, eu estou à disposição da equipe, à disposição dos alunos, dos tutores, eu estou na educação à distância como educadora já há 20 anos, aqui na SEAD há 3 anos, e eu tenho um prazer enorme de continuar professando a minha fé na educação à distância e nas possibilidades incríveis e inumeráveis que esse protocolo educacional nos traz. Então, bom trabalho, bons estudos e até a próxima.